Nesse vídeo eu falo dos livros da Tess Gerritsen que eu mais gosto, seja da série Rizzoli Isles, seja os livros independentes. Trago uma listinha. Só antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos aos livros. O primeiro livro que eu li da Tess Gerritsen foi O Jardim de Ossos. Ele é um desses livros isolados, individuais, não é uma série. Ele se encaixa na classificação dela como um thriller médico, ou seja, um suspense que envolve aspectos da medicina. Aqui ela vai um pouco além dos aspectos médicos, ela traz história da medicina, porque esse livro tem duas linhas narrativas, uma no presente e uma lá no século XIX, onde Boston enfrentava uma epidemia de febre puerperal. E esse é um fato real, não é só Boston que enfrentava isso, aconteceu de forma geral no mundo, porque os médicos faziam autópsias e não lavavam as mãos antes de examinarem suas pacientes gestantes e contaminavam as pacientes, enfim, já dando spoiler do livro. Então aqui a gente tem um suspense, romance e esses aspectos médicos, um personagem que de fato existiu, que estudou essa febre puerperal e contribuiu para a solução dessa questão. Enfim, esse livro é muito legal, ele é emocionante, ele tem um romance muito tocante, tem também outras questões, outras formas de amor. E, enfim, eu acho que é meu livro predileto dela. O Cirurgião é o primeiro livro da série Rizzoli Isles, nos apresenta a Jane Rizzoli e a luta dela por ser a única mulher no departamento de polícia. Ela encontra apoio no Thomas Moore, um outro investigador que trabalha com ela, o único que a respeita de verdade. Ele é um personagem encantador, devo dizer. E eles enfrentam o criminoso, um serial killer, que é chamado de O Cirurgião, porque ele faz uma incisão nas suas vítimas, muito semelhante a que um cirurgião faria com um bisturi. As vítimas normalmente são mulheres fragilizadas, que já foram atacadas sexualmente, ou seja, elas estão isoladas, elas têm medo, são vítimas mais fáceis para ele. Então é bem violenta essa história. A gente conhece uma de suas vítimas, a única que sobreviveu, que é uma médica. E ela vai ser o ponto central da investigação, vai ajudar tanto a Rizzoli como o Moore a encontrar esse serial killer. É emocionante. E a Tess mistura suspense e romance. Vai rolar um romance. Eu não vou dizer exatamente com quem, mas eu posso adiantar que a Rizzoli tem uma queda pelo Thomas Moore. Quem não teria? Eu também teria uma queda por ele, porque ele é um cara legal. Mas é isso, eu não falo mais nada aqui. Ele é um livro fundamental da Tess, é o primeiro da série, imperdível. O Dominador é o segundo livro e ele é muito interligado ao primeiro. Então é uma leitura obrigatória, porque a gente vai conhecer um outro serial killer chamado de Dominador, que tem uma simbiose, um parasitismo, sei lá o que eu vou chamar isso, uma relação muito maluca com o cirurgião. Então a gente vai começar a entrar nessa seara. A Jane Rizzoli, ela já tem um outro patamar nesse livro. No primeiro ela estava se provando, estava lutando para ser uma mulher reconhecida entre homens, num ambiente masculino. Ela chega no segundo livro com uma posição melhor. Ela talvez não precisasse se provar mais. Porém, as mulheres sabem bem como é isso. Isso não acaba. Pois é, a Jane continua, apesar de ter ganho seu lugar de destaque ali dentro do departamento de polícia de Boston, ela ainda precisa, ela se sente na obrigação de se provar. E esse Dominador é um cara, nossa, é um outro serial killer terrível. E, enfim, vai dar muita confusão
Só que a gente vai conhecer um pouco mais da Jane e tem romance, é claro, mais uma vez. E o romance vai com a Jane dessa vez. É raridade isso acontecer, hein? Mas sim. E a gente vai começar a conhecer a doutora Maura Iles. Também eu colocaria como imperdível, tem que ler O Dominador. O Pecador é o terceiro livro da série Rizzoli Iles e é imperdível. Vocês estão pensando, os 13 livros vão ser imperdíveis. Não. Mas nesse começo é a formação da personalidade dos protagonistas. Eu acho bem importante que vocês leiam. E leiam na ordem, fica mais legal. Precisa ler na ordem? Não. Até sempre vai te dar o contexto de alguém que entra na história, que já foi apresentado. Ela sempre contextualiza de forma que todo mundo entende, mesmo que não tenha lido os primeiros livros. Mas fica aqui a minha sugestão de ler na ordem. No Pecador, a gente vai para um convento, é ali que acontecem os crimes. E aí a gente foge um pouco do padrão dos livros iniciais, onde se encontrava ali na cena do crime um serial killer. Nesse caso, a coisa fica um pouco diferente e aí tá a graça da gente começar a conhecer outros aspectos. A gente vai mergulhar mais na personalidade da doutora Maura e vai conhecer o padre Daniel, que tem um papel importante nessa trama. Os dois vão ter uma cena super interessante de ressuscitar um cara que tem um infarto ali perto dos dois, ambos, claro, ela é médica, ele tem treinamento para fazer esse tipo de ressuscitação e dá uma cena muito legal, é muito legal. E a Rizzoli também vai ter uma evolução, um desdobramento importante, é uma história que te prende do começo ao fim, super recomendo. Dublê de Corpo é o quarto livro, também imperdível. Começa de uma forma bem diferente, a doutora Maura em Paris, visitando os submundos da Cidade de Luz. E quando ela volta para casa, algo muito estranho está acontecendo bem na porta da casa dela. Aliás, é relacionado à casa dela. Olha, já começa intrigante e vai permitir que a gente conheça o passado da doutora Maura. Quem ela foi antes de ser adotada. E ali, nessa cena de crime na porta da casa dela, tem uma série de personagens ligados a ela, esperando por entender a situação, consternados. É super legal. E o padre Daniel tá ali. O diálogo que eles têm é um diálogo muito interessante. Enfim, Dublê de Corpo vai te mostrar uma outra face da doutora Maura. E é um livro muito interessante que você tem que ler. Clube Mephisto é o 6º livro. Olha, pulei um. O Clube Mephisto, pelo próprio título, você já capta algo meio diabólico. E, de fato, é. A história te permite conhecer uns personagens que têm uma certa adoração ou uma sociedade secreta, o tal do Clube Mephisto, que investiga esses crimes relacionados ao lado diabólico da coisa. É como se houvesse a possibilidade do demônio e isso tá influenciando em crimes. Então esse clube se dedica a investigar. Então essa parte, ela é meio indigesta, na minha opinião. Mas tudo bem, eu perdoo a indigestão do tema, de eu ter que engolir essa coisa meio demoníaca. Eu acho que vale, porque o livro vai trazer um desdobramento da doutora Maura que eu não perderia por nada. Sei lá, né? Então, eu começo a concluir que eu gosto do romance nas histórias. Tem o suspense, é muito legal? Sim, sem dúvida, mas casado ao romance é que fica mais legal. E nesse aí tem esse casamento, tem uma outra personagem que me agrada. Tem que ler.
Clube Mephisto. Tem que ler. Gélido é o livro mais diferentão da série Risole Isles e é o meu preferido, acredito eu. Ele traz a doutora Maura como a grande protagonista dessa história, que foge, como eu disse, do trivial, do dia a dia de Boston. Ela que embarca para uma viagem no meio da neve, acho que é o Wyoming, eu não tenho certeza do local, mas sim, um lugar cheio de neve no inverno. E ela tá meio brigada com o namorado e não fala direito com ele, não fala para ninguém que ela acabou aceitando um passeio com um antigo colega de faculdade, que há muito tempo ela não via. Eles iam esquiar no resort e acaba embarcando nessa pequena viagem de um dia, era para voltar e logo ela estaria em Boston. Porém, não é exatamente isso que acontece. Eu acho um tema interessante esse de você não avisar ninguém onde você está indo. Isso aí não é legal, nunca faça isso. Pois é, mas a doutora Maura acaba caindo nessa armadilha e vai viver uma aventura no meio da neve, porque eles vão pedir ajuda ou procurar um refúgio numa comunidade que está abandonada. Uma comunidade de religiosos meio fanáticos. E aí, quando eles chegam ali, começam a olhar todas as casas, percebem que foram abandonadas de supetão, deixando janelas abertas, deixando os animais mortos. Os animais domésticos acabaram congelando, porque é um lugar absurdamente frio. Enfim, e aí começa a rolar uma história muito legal, porque sim, o pessoal de Boston, a Jane Risole, vai perceber, assim como o namorado da doutora Maura, que aconteceu alguma coisa de errado e eles precisam ir até lá achar a doutora Maura, que está desaparecida. E aí começa essa aventura de busca pela doutora Maura e a própria doutora Maura se virando para sobreviver ao que vai acontecer. É incrível essa história. E entra um novo personagem, fora de qualquer contexto, que traz uma coisa muito legal, traz um outro sentido de amizade, de amor. E eu gosto muito dessa história, ela é empolgante, eu li em um dia, tamanho meu desespero para saber qual era o final da história. Em Corrente Sanguínea, a gente sai da série Risole Isles e vai para os thrillers médicos, ou seja, um suspense que tem como base uma questão médica, claro que desconhecida, que a gente tem que investigar junto com a doutora Claire. Sim, ela que morava numa grande cidade até o marido morrer, percebe que o filho está indo por caminhos não muito legais, com más companhias. Ela imagina então que ir para o interior, para uma cidadezinha chamada Tranquility, no Maine, é a solução para os seus problemas. Só que a cidade de Tranquilidade, só o nome mesmo, é uma cidade muito arredia a forasteiros, a pessoas de fora que chegam à cidade, que é o caso da doutora Claire. Ela quer atuar como médica de família, que é a profissão dela. Ela compra o consultório do médico velho, aquele antigo que atendia todo mundo, mas morreu. Ela tenta assumir essa clientela, mas não funciona não, porque as pessoas, elas não cedem ao novo. É aquele pensamento meio tacanho mesmo, interiorano, de que não, essa mulher que a gente não conhece, a gente não vai aceitá-la aqui. Mais ou menos isso. E aí é nesse contexto que a história começa. A Claire, que, como eu disse, tem um filho adolescente rebelde. E começa a acontecer na cidade um monte de rebeldia desses adolescentes. O filho dela, mas os demais adolescentes da cidade, a escola toda, começa a enfrentar uma epidemia de violência, de arbitrariedade. Esses jovens, eles estão intolerantes e começam a cometer crimes. Então vai virando esse balaio de gato. Pra
complementar, a gente tem o Lincoln Kelly, o chefe de polícia muito respeitado. Ele faz de tudo para essa cidade ficar harmônica e tal, só não conseguiu resolver o problema do casamento dele, que terminou há 2 anos, ele já está separado da mulher há 2 anos. Só não contaram isso pra mulher, né, que continua insistindo. Ela que é alcoólica e malucona, ela rouba carros, né? Enche a cara, rouba carros e sai fazendo loucuras atrás do Lincoln, do marido dela. Volta pra casa! Aquela coisa assim, bem ó do borogodó, que ninguém gosta. Pois é isso que vai acontecendo e ele tentando amenizar essa situação. E a Claire, numa das visitas domiciliares, já que ela é médica, ela acaba vendo um cachorro com um osso na boca. E ela vai olhar esse osso e fala: que osso é esse aqui? É um fêmur humano. E aí começa uma investigação. Ela chama o Lincoln Kelly, começa toda uma investigação. Então a gente vai ter essa misturinha de intolerância, de jovens muito agressivos e mistérios que a história dessa cidade guarda. E a gente vai descobrir tudo e é super legal. Bom, eu paro por aqui. Tem mais livros legais até, mas aqui ficam, acho que, os meus prediletos como sugestão. É isso, até o próximo vídeo.